Fala, João, beleza? Tudo bom, beleza? Salve, rapaziada, Jaime aqui do Garimpo Automotivo. Hoje o João deu a honra da gente gravar essa máquina aqui. Vamos contar um pouquinho da história do carro, falar um pouquinho de modelo, versão e, em especial, dessa unidade aqui que está muito bem configurada, muito bem customizada, foi preparada com muito carinho pelo João. E no final vocês vão entender o porquê desse conteúdo aqui. Bom, anos 90, Rally, Subaru. Eu acho que esses três pontos aí têm muito em comum, marcaram história no mundo do automóvel, deixaram o azul e o dourado no mapa mundial do automóvel. Agora vamos entender um pouquinho do João, por que ele comprou esse carro. Bom, o Subaru eu sempre gostava de jogar no Gran Turismo. Acho que quem jogou Gran Turismo 1, 2, viu bastante esse carro aqui. Mas na real o que fez eu gostar desse carro foi basicamente lá pelos meus 17 anos, quando eu era fissurado em Initial D, não sei se você conhece. E aí o pai do protagonista, ele tinha um desse e, cara, eu falei, mano, eu preciso ter um Subaru. Isso aqui, na verdade, é uma empresa GL, né? É uma versão de entrada, né, do Subaru empresa de época, mas a cara dele hoje é outra. Então vamos entender um pouquinho mais da inspiração que fez o João montar o carro desse jeito aqui e que, diga-se de passagem, ficou sensacional. Antes mesmo de comprar o carro, eu comecei a pesquisar um pouco, porque eu não sabia nada, absolutamente nada de Subaru, especialmente desse modelo aqui. Então eu comecei a pesquisar um pouco. O que a gente conhece geralmente na mídia é aquele azul com roda dourada, né? E aí quando você vai pesquisar sobre a origem dele, você vê que a origem é dada pelo Colin McRae, que acabou ganhando o Rally em 95. E ele acabou ganhando, na verdade, não com aquele Subaru que a gente vê, que é aquela versão facelift, né? O tradicional, que sai na foto. Que sai, que tem no Initial D, por exemplo. Era com essa versão aqui, a versão pré-facelift, 95, 94. E eu comecei a entender que foi daí que surgiu o grande apelo pelo WRX, né? Pela empresa. Eu me deparei com essa versão aqui, que seria a versão mais mosca branca, vamos dizer assim, que era a versão STI Type RA. Ele vinha em branco, basicamente, ele era um STI, só que ele vinha meio que capado, vinha sem ar-condicionado, ele vinha com tunagem de fábrica, né, DCU e tal, e vinha com a escotilha de teto também, para usar mesmo no Rally. Como a gente falou, o carro base aqui é uma empresa GL. Como é que esse empresa GL saiu da fábrica? Motor 1.8 aspirado, tração 4x2 e câmbio automático. Mas é óbvio que no meio do caminho foram feitas algumas modificações para deixar o carro mais interessante de ser guiado. Conta aí pra gente, João, o que você fez desse carro aqui? Quando a gente fala de Subaru, né, a gente sempre pensa carro 4x4 e também era meu sonho, né, ter um 4x4, então uma das primeiras coisas que eu fui atrás de fazer no carro foi o swap pro 4x4 e também para um câmbio manual, né. Então foi um ano juntando aí peça para fazer esse swap e agora tá, de fato, 4x4, câmbio manual. De motor eu optei por não fazer nada, tirando, claro, as manutenções. De freio eu coloquei freios de WRX dianteiros, para ter uma frenagem um pouquinho mais segura, vamos dizer assim. Na traseira eu coloquei lonas de freio esportivas, da Project Mil. Mas no mais, assim, é um carro bem originalzinho. Importante ressaltar, óbvio, essas foram as modificações para deixar o carro do gosto do João do ponto de vista de mecânica, mas toda a manutenção do carro foi feita, aquela básica de correia dentada e todo mais o cuidado que o Subaru demanda. Isso mesmo. Senão o carro explode. O carro tá lindo, acho que isso é óbvio e claro para todo mundo. Então vamos entender como é que o João deixou o carro lindo. Conta aí, João, o que você fez de estética nesse carro, que dá para ver que tem bastante coisa legal aqui. Isso, a inspiração foi basicamente um STI Type RA. Então, esteticamente, ele está basicamente idêntico a um WRX STI Type RA versão 2, para quem é Zé Frizinho e quer dar uma olhada. Impressão, capô, aerofólio, para-choques, roda, toda a cor preta das maçanetas, do retrovisor preto, igual a versão Type RA. E as calhas de chuva, que são opcionais de época para esse carro. O que foi mais difícil de você achar, ou de comprar, ou alguma importação que você teve que fazer de alguma peça específica? Cara, tudo desse carro é um pouco difícil de achar aqui no Brasil. Mas o que foi mais difícil de achar foram basicamente o scoop e os ventos dessa versão. Legal. Que realmente é difícil de achar. E esse opcional de época aqui, que são as calhas de chuva.
Na verdade, essas duas peças aqui, tanto as calhas de chuva quanto o scoop e os ventos, eu trouxe quando eu tava morando no Japão. Aí eu pude trazer na mala esses dois. Esse aqui veio até rachado, coitadinho. Eu tive que rachar o meio para colocar, para trazer. Mas foram esses dois aí. Pessoal, depois dessa explicação do João, eu vou começar a dar mais valor para a calha de chuva, tá? É o tipo de acessório que a gente não valoriza, na verdade, eu acho que boa parte dos lasanheiros desvalorizam, né, quando vem no carro. E agora a gente tem na história dessa calha de chuva em específico, por ser um acessório original de época, né, por ter vindo do Japão, eu vou começar a respeitar a calha de chuva. Não, isso aqui é ostentação no mundo do Subaru. O capricho do João não foi só na parte externa, não. Na parte interna também tiveram algumas modificações ali que deram um ar especial pro carro. Conta aí, João, o que você fez do lado de dentro? Então eu acabei pegando os bancos também de WRX e o volante Nard de WRX também foi bem chatinho de achar. Que é uma iguaria, né? Volante Nard, cara, pra quem gosta, é um acessório assim de época sensacional, raríssimo de achar, preço alto e que combina muito com o Subaru, né? Bom, rapaziada, carro antigo, 30 anos nas costas, a gente sabe que nem tudo nesse mundo são flores, então tem alguns detalhezinhos para ser feitos no carro. Como a gente preza muito pela transparência, esse é um carro que está à venda, né, que pode ser negociado diretamente com o João, a gente também vai contar um pouquinho do que precisa ser ajustado aqui. Bom, a principal coisa que tem para fazer nesse carro, que na verdade é crônico com os carros dessa geração aqui, é a bomba de direção hidráulica. Ela acaba vazando bastante, especialmente nas mangueiras, elas acabam falhando com o tempo. Outra coisa para fazer, que também assim é algo que dá para viver, mas eu reconheço que muita gente ia ficar incomodada, é a embreagem, que ela tá com o rolamento chiando um pouco. Então quando você pisa, dá uma chiada, então seria interessante trocar o rolamento. Mas no mais assim, é um carro bem honesto. Como eu falei, uso no dia a dia aí, pau para toda obra. João, obrigado mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade. Rapaziada, o carro está disponível no nosso site, garimpaautomotivo.com.br. Para quem gosta de Subaru, para quem gosta de carro antigo, para quem gosta de lasanha, para quem gosta de customização, para quem gosta de carro, isso aqui é o auge, cara. Mundo JDM aí, acho que é sonho da maioria dos garimpeiros que estão com a gente, beleza? Obrigado a todo mundo aí que chegou até o final. Valeu, João. Um abraço, rapaziada.